Maryland é o 9º menor estado dos Estados Unidos, e se desaparecesse amanhã, provavelmente você nem perceberia, pelo menos não de imediato. Não haveria pânico imediato, nem manchetes de última hora, nem a sensação de que algo importante estava faltando. Por um momento, pareceria que nada mudou. E então, silenciosamente, as coisas começariam a falhar. Comunicações, coordenação militar, dados e comércio, tudo começaria a engasgar. Em poucos dias, os efeitos não seriam apenas perceptíveis, seriam impossíveis de ignorar. Porque Maryland não é apenas pequena, ela é escondida e agora está sob pressão. Se Maryland falhar, não vai parecer um problema local, vai parecer que tudo parou de uma vez. O tamanho de Maryland lhe dá uma vantagem. Ela está bem no meio de tudo. Fazendo fronteira com a Pensilvânia, Virgínia e Washington, D.C., todos estão à sua porta. E isso faz dela um local extremamente conveniente para praticamente tudo. Porque, de muitas maneiras, o que Washington, D.C. perde, Maryland ganha. Os Estados Unidos têm um sistema incomum para sua capital. D.C. é densamente povoada, cheia de prédios do governo e com quase 700 mil pessoas. Isso faz com que funções essenciais do governo sejam transferidas, geralmente para a Virgínia como primeira opção. Quantico, Arlington, Norfolk, todas elas abrigam instalações nacionais, mas estão espalhadas. Grande parte do estado ainda não tem uma forte presença federal. Em Maryland, é diferente. Aqui, isso é inevitável. A proximidade, a densidade, a rede de polos, tudo converge em um pequeno espaço. O governo federal é o maior empregador do estado e grande parte dele se concentra em um lugar, Fort Meade. A apenas 37 quilômetros a nordeste de Washington, D.C., fica o Fort George G. Meade, uma enorme base do exército que muitos chamam de cérebro do governo dos Estados Unidos. Dentro de seus muros está a Agência de Segurança Nacional, o lugar onde algumas das operações mais sensíveis do país realmente acontecem. E isso é só a ponta do iceberg do que existe nesse único local. Desde 2010, o Fort Meade também abriga o Comando Cibernético dos Estados Unidos, a mais nova frente nas guerras de inteligência. Os computadores aqui não só mantêm a internet funcionando, mas também protegem a nação. Cada mensagem, cada transação, cada missão secreta passa por esses sistemas. E não se trata apenas dos dados, trata-se das pessoas. Fort Meade também abriga agências dedicadas à decifração de códigos, comunicações seguras e operações de inteligência. Em outras palavras, se você precisa manter algo em segredo, é em Maryland que os Estados Unidos guardam isso. Se Maryland em si consegue proteger os segredos da elevação do nível do mar e do envelhecimento das pontes, já é uma questão completamente diferente. Maryland está em uma posição única, basicamente cercando a sede do poder do governo federal sem fazer parte dela. Quase 5% da força de trabalho do estado depende de um único empregador. Assim, as decisões impactam não só Maryland, mas passam por ele. Isso pareceria ser um motivo para que Washington, corrente contínua, estivesse interessado em manter Baltimore e Maryland como um todo saudáveis e bem financiados. Mas nem sempre é assim. Não se trata apenas de proximidade, mas também de cor. Maryland é um dos estados mais politicamente homogêneos do país, votando nos democratas por margens de 2 dígitos em todas as eleições presidenciais desde 1992. Sua delegação no Congresso é principalmente democrata, mas a redistribuição de distritos pode ameaçar algumas cadeiras. Os 2 senadores e o governador são democratas. Por isso, quando um democrata está na Casa Branca, Maryland costuma se sentir confortável. Mas quando esse cenário muda, tudo fica em aberto. Cada nova administração toma milhares de decisões sobre como distribuir os recursos federais. É inevitável que sempre haja vencedores e perdedores. Isso inclui grandes decisões, como onde instalar novas instalações, e Maryland fica um pouco isolado das mudanças no clima político nessa questão. As vantagens de estar perto dos centros federais em Maryland e Virgínia são grandes demais para serem ignoradas. Mas além das propriedades federais, o estado ainda depende fortemente das decisões do governo. Cada recurso essencial, cada sistema crítico, depende de decisões tomadas muito além de suas fronteiras. Decisões que podem repercutir pela região de maneiras que poucos percebem, e nem sempre ela tem influência suficiente. A política de Maryland traz mais incerteza. Pedidos de melhorias no porto,
reparos de pontes ou melhorias no transporte raramente são automáticos. O apoio flui mais facilmente sob uma administração, enquanto sob outra, toda proposta é analisada com rigor. Mas quando há uma crise, todos ficam do mesmo lado, geralmente. A maioria dos grandes centros populacionais fica à beira d'água, deixando Maryland vulnerável quando tempestades chegam. E diferente da maioria das regiões costeiras, os sistemas críticos de Maryland ficam bem na linha de fogo. Uma única falha na rede elétrica pode derrubar operações essenciais. Danos a equipamentos militares podem interromper missões. Problemas de infraestrutura podem paralisar cidades ou até estados inteiros. Veja a ponte Francis Scott Key atravessando o rio Patapsco no coração de Baltimore. Todos os dias, o porto de Baltimore movimenta mais de 100 milhões de dólares em mercadorias, sendo uma artéria da qual toda a economia depende. Pelo menos, era assim até março de 2024. Bastou um incidente para mostrar o que acontece quando um sistema sem redundância falha. Um navio cargueiro, o MV Dolly, perdeu energia e começou à deriva. Um chamado Mayday foi emitido a tempo de parar o tráfego. A âncora foi lançada, mas não foi suficiente. O navio continuou seguindo direto em direção à ponte. Ele colidiu com o pilar sudoeste. Uma parte da estrutura cedeu quase instantaneamente, desabando na água abaixo. 6 operários morreram. Mas o verdadeiro impacto não foi o desabamento. Foi tudo o que parou junto com ele, e os efeitos seriam sentidos por anos. Em poucas horas, o porto ficou paralisado. 11 navios ficaram retidos, presos sem saída, enquanto apenas um canal estreito permanecia aberto. Só a remoção dos destroços levaria semanas, e a reconstrução da ponte anos. O verdadeiro perigo? Este porto movimenta mais carros e equipamentos agrícolas do que qualquer outro no país. Com esse fluxo interrompido de repente, a escassez se espalharia rapidamente. Não havia um desvio fácil, nenhum sistema paralelo esperando para absorver o impacto. E os danos aqui não ficariam restritos a Maryland também. Maersk, a empresa de fretamento do navio, viu suas ações perderem 2% do valor imediatamente. O porto bloqueado gerou atrasos no transporte marítimo nos Estados Unidos e também fora deles, e dificultou que transportadoras achassem portos alternativos para descarregar mercadorias. Acima do solo, a I-695 enfrenta grandes desvios até hoje, especialmente para caminhões. Estima-se que só em 2030 a nova ponte estará concluída. Não há como saber o prejuízo financeiro exato. Grande parte veio de empresas em Baltimore e ao redor do porto. As melhores estimativas, mais de 4 bilhões de dólares em atividade econômica pararam junto com a ponte. E o pior de tudo é que não há garantia de que isso não possa acontecer de novo. O que é garantido é você clicar no botão de se inscrever. Essa é a única maneira de garantir que você vai acompanhar a próxima análise aprofundada de como a geografia molda riscos que nem sempre você percebe. O colapso da ponte Francis Scott Key não foi causado por corrupção, negligência ou má manutenção. A verdadeira causa foi bem mais simples e, na minha opinião, mais perturbadora. A grande densidade e a precisão do comércio na região. A eficiência criou a vulnerabilidade. Um erro em Maryland não fica restrito ao local. Isso desencadeia um efeito dominó, se espalhando pela região por anos e exigindo uma intervenção federal massiva para a recuperação. Então, a pergunta muda novamente. O que ocorre quando não é só uma falha? O caos durou 11 semanas, e na maior parte desse período apenas um canal estreito manteve o porto minimamente operando. O tráfego voltou em 10 de junho, mas esse foi só o primeiro obstáculo. Em seguida, o foco passou para a reconstrução. A substituição da ponte foi originalmente estimada em menos de 2 bilhões de dólares. Em poucos meses, esse valor mais que dobrou. O lado positivo? O governo federal interveio para cobrir o custo. Mas, mesmo com esse dinheiro, restaurar plenamente o funcionamento de uma região tão crítica levaria anos. A concentração gera eficiência, mas também elimina a margem para erro. Felizmente, os militares estão por perto, embora isso possa criar um alvo ainda maior. A 45 quilômetros ao sul de Fort Meade fica a base conjunta Andrews, sede da Guarda Aérea Nacional do Distrito de Colômbia. Além de ser responsável por operações críticas de helicópteros em Washington, D.C., esta é a base do Air Force One. Então agora a concentração não é apenas inteligência, é a continuidade do governo. Um terceiro local
o campo de provas de Aberdeen, fica a cerca de 80 quilômetros a nordeste de Fort Meade, mais isolado, mais controlado, como se espera de onde equipamentos militares são levados ao limite antes de serem enviados. Mas esse isolamento tem dois lados. O que é testado aqui não é apenas poderoso, é experimental, sigiloso e insubstituível, mas a distância já não significa muita coisa. Um ataque de longo alcance a alguns locais em Maryland poderia eliminar uma grande parte da infraestrutura de segurança do país, cegando agências-chave exatamente no momento em que são mais necessárias. E o mais inquietante é que talvez nem seja necessário um inimigo. A Ponte Key mostrou o que acontece quando uma artéria falha. Maryland tem dezenas delas, e a água está subindo em direção a todas elas. O Centro de Ciências Ambientais da Universidade de Maryland pinta um futuro sombrio, em que praias são erodidas, ilhas se tornam inabitáveis e milhões de dólares são perdidos. As perdas não serão em polegadas, mas em pés. Olhando para o futuro próximo, os cientistas acreditam que o nível do mar ao redor de Maryland pode subir entre 30 e 50 centímetros até 2050. Até 2100, algumas áreas podem ter até 1,5 metro de água cobrindo a linha costeira. Esse tipo de aumento não inunda apenas as praias. Isso ameaça infraestruturas costeiras críticas, como o campus da Academia Naval dos Estados Unidos em Anápolis, em área de baixa altitude, e instalações portuárias, de transporte e serviços públicos em Baltimore, situadas no nível ou próximas ao nível da maré alta. Em projeções extremas, onde a água sobe quase 2 metros, não seriam apenas as praias em risco. Todos os centros econômicos de Maryland estariam sob ameaça. O porto de Baltimore pode transbordar e inundar grandes atrações turísticas do estado. Grandes partes de Anápolis, onde fica o governo estadual e importantes instalações militares federais, também estariam em risco. Quando a água atinge esses níveis, não se trata mais de adaptação. Passa a ser uma questão de realocação, e os sinais de alerta já estão aqui. Nos últimos anos, os pântanos salgados de Maryland começaram a morrer porque não acumulam sedimentos rápido o suficiente para sobreviver à elevação das marés. Sem essas barreiras naturais, a linha costeira fica muito mais vulnerável à erosão e às marés de tempestade. Anápolis e Baltimore já começaram a registrar inundações mais frequentes após chuvas intensas, colocando casas, estradas e infraestrutura crítica em risco crescente. Os moradores agora se perguntam se Maryland continuará habitável se isso continuar. O tempo está se esgotando. Os moradores da ilha e os turistas veem menos de seus lugares favoritos a cada ano. Em Ocean City, uma enchente que causasse grandes prejuízos poderia acabar com toda uma temporada turística, fechando parques de diversões e comércios à beira-mar, resultando em uma perda estimada de 2 a 3 bilhões de dólares em receita. E esse nem é o pior cenário. A região de Chesapeake apresenta algumas das maiores taxas de perda de terras da costa leste. Especialistas afirmam que é questão de tempo até algumas ilhas se tornarem inabitáveis. Há mortandades em massa nos ecossistemas costeiros, ameaçando plantas e animais. A natureza não precisa de uma lista de alvos, mas os inimigos de Maryland precisam, e o mapa que eles usam se parece muito com o que acabei de descrever. Mas nem toda ameaça é indiscriminada. Como centro das operações federais, Maryland está no topo da lista de alvos de qualquer terrorista ou sabotador. Desde o 11 de setembro, a segurança atingiu níveis sem precedentes, impedindo ataques em grande escala. No entanto, há situações para as quais o governo não pode se preparar, e especialistas em contra-terrorismo alertam que o risco de ataque surpresa está crescendo novamente. A maior ameaça moderna pode nem ser física. Cidades como Baltimore, embora não sejam o alvo principal como Washington corrente contínua ou centros federais, ainda sofreriam. A recuperação pode ser mais lenta do que em áreas seguras. Um ataque EMP que interrompesse sistemas em Fort Meade prejudicaria a coordenação de inteligência e a resposta, atrasando ainda mais a recuperação na região. No mundo de alta tecnologia atual, um EMP pode não ser necessário. Em 2020, hackers russos passaram meses dentro das redes do governo dos Estados Unidos, incluindo sistemas conectados à NSA em Fort Meade, antes que alguém percebesse. Eles não arrombaram a porta, entraram por uma atualização rotineira de software. As agências que não foram seriamente afetadas se pronunciaram. A NSA não se manifestou, o que é revelador. Um ataque cibernético em grande escala projetado para derrubar a infraestrutura do governo federal
lançaria os sistemas essenciais no caos. Maryland seria diretamente afetado. Como Fort Meade é um alvo provável, o transporte e os serviços públicos podem ficar paralisados, causando uma interrupção prolongada tanto nas operações do governo quanto na vida dos moradores. Maryland está tão próxima do coração do governo federal que qualquer interrupção lá imediatamente ultrapassa suas fronteiras, priva o estado de recursos e a própria corrente contínua poderia estar em risco. Mas a tensão federal demais também tem suas próprias consequências. Os deslocamentos e as rotinas são constantemente moldados pela proximidade com o poder. Depois do 11 de setembro, por exemplo, as inspeções mais rigorosas da TSA foram impostas primeiro no aeroporto de Baltimore. A pergunta que ninguém em Washington quer responder é: o que acontece quando ambos falham ao mesmo tempo e se o sistema político que precisaria responder é capaz de reconhecer que há uma crise antes que ela se torne uma de fato? Obrigado por me acompanhar hoje. Espero que tenha gostado do vídeo. Para ver mais conteúdos assim, inscreva-se e ative as notificações. Isso faz diferença. Obrigado novamente, até a próxima no MapPack.